número 2. Glória ao Rei. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Santo Deus. Glória a Deus. Aleluia. Encontramos na liberdade que nos é concedida para os testemunhos. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Dou graças a Deus nesta noite pelo perdão dos meus pecados, pela vida eterna que o Senhor me oferece se Ele for fiel à sua palavra até o fim da minha vida. Dou graças a Deus que quando eu nasci meus pais já serviam a Deus. Com a idade de 19 anos o Senhor me chamou na graça, no santo batismo, me fez músico, fui violinista por 22 anos, me preparou casamento, esposa, filhos. Em 2013 Deus permitiu de nós mudarmos aqui para os Estados Unidos. Residindo ali também na região da Flórida, em Miami. Irmãos, quando nós chegamos em 2013, a esposa estava grávida, nosso terceiro filho, que era uma menina. Assim, Deus preparou o parto, todas as coisas.
E eu tinha uma empresa, um negócio. Eu trabalhava no Brasil com transporte executivo e segurança executiva. E eu transferi meu negócio para cá, enfim, trabalhei com a minha documentação, Deus permitiu todas as coisas. Mas em 2014, nós entramos numa prova material muito grande. Não vinha serviço. E as coisas começaram a ficar difíceis. Não havia trabalho, o dinheiro foi acabando, tinha os compromissos para se pagar do parto da minha esposa, enfim. E a coisa complicou tanto, irmãos, que eu tinha um carro que estava financiado e eu tive que devolver aquele carro, fiquei sem poder congregar praticamente 15 dias, mas quieto, orando a Deus para que o Senhor pudesse tomar uma providência na minha vida. Glória a Deus. Glória a Deus. E chegou um momento, irmãos, que eu, dentro da minha fraqueza ou da minha simplicidade, estava rogando ao Senhor, e nós não tínhamos como fazer despesa mais nem de mercado. E eu tinha um cartão, eu tinha de um banco do Brasil, lá no Brasil, e ele tinha um pequeno saldo para ser gasto internacional. Então, antes de devolver o carro que eu tinha financiado, eu peguei num domingo, levei meus filhos na reunião de jovens lá em Miami. No retorno, eu pus um pouco de gasolina naquele carro e fui fazer uma compra para poder abastecer nos próximos dias. Assim, eu pude perceber que aquele cartão estava funcionando normalmente, e eu falei assim, então me programei, eu tenho mais alguns dias de alimento com esse cartão. No dia seguinte, eu estava para devolver o carro, mas quando eu levantei de manhã, a financeira já tinha levado o meu carro. Irmãos, foi uma aflição, não sabia o que fazer, mas os dias se passaram e o importante foi que as coisas perecíveis começaram a acabar, o leite, o presunto, enfim. E eu tinha um carrinho para poder subir as compras do estacionamento do apartamento. E eu falei para minha esposa, eu vou a pé até o mercado. E como os irmãos sabem, as nossas distâncias aqui são longe, na Flórida, é praticamente impossível de descer um carro. Mas eu fui a pé, são mais ou menos 1,5 milha de distância de casa. Eu fui a pé fazer aquela compra. Graças a Deus que ainda não estava aquele sol escaldante, eu estava em maio. Mas fiz aquela compra, voltei para casa, clamando a Deus, Senhor, tem misericórdia. Passou-se mais alguns dias, minha esposa quis fazer uma compra também, porque as coisas já estavam acabando. E isso foram 3 compras, irmãos, nós fazendo a pé. Bendito é o nome santo do Senhor. E naquela aflição, eu fui na varanda do meu apartamento e eu clamei ao Senhor, falei, Senhor, aqui na Flórida, onde nós estamos, não tem montanhas. Como o salmista clamou, mas eu clamo a Ti, Senhor, de onde me virá o socorro? Bendito é o nome santo do Senhor. O Senhor colocou fé no meu coração. E aguardei alguns dias e recebi, glória ao nome santo do Senhor, uma cotação. Isso foi em 2014, estava tendo evento no Brasil de Copa do Mundo. Um cliente entrou em contato comigo e falou, me deu lá um orçamento para poder passar para eles. E eu confesso para os irmãos que me faltou a fé. Então o que eu fiz? Eu falei para você, vou colocar um preço 10 vezes mais do que se pode cobrar e vou colocar um prazo à vista que não se pode pagar. Bendito é o nome santo do Senhor. Assim eu não preciso falar que eu não consigo atendê-lo, porque eu não tinha qualquer recurso. Mandei aquele orçamento, no mesmo dia eles me responderam com um positivo. Bendito é o nome santo do Senhor. 2 dias depois me mandaram um novo orçamento, glória ao nome santo do Senhor, daquela mesma forma, irmãos. Assim o Senhor virou a nossa situação que nós estávamos passando, preparou toda a nossa necessidade. Deus preparou de poder recuperar aquele carro também e continuamos servindo a Deus. Passado mais ou menos um mês, eu fui dar uma olhada naquela fatura para poder fazer o pagamento ali no Brasil, enviar o dinheiro para poder fazer o pagamento. Para minha surpresa, o Senhor nos socorreu. Daquelas 3 compras, a única compra que caiu no cartão foi a primeira compra que nós fizemos com o carro. As outras 3 compras, glória ao nome santo do Senhor, elas não apareceram na fatura. O Senhor nos enviou o socorro. Glória ao nome santo do Senhor. Eu também vou contar uma obra bem rápida, queridos irmãos. Esse quando ele já morava no Brasil, era solteiro. Deus abençoou muito meu pai. E no momento preparou também que perdeu tudo.
E a minha comum congregação era no Jabaquara, e nós morávamos num bairro um pouco mais afastado. Então a nossa condição estava precária, e nós começamos a ver, vamos tentar mudar para o Jabaquara novamente, pelo menos a gente consegue, enfim, congregar a pé, ficamos mais perto dos nossos trabalhos, e esse era o nosso plano. E minha mãe conseguiu achar um apartamento ali no Jabaquara para que acomodasse todos nós. Explicou a situação, era de um conhecido, aquele conhecido falou com o proprietário, enfim, ele concedeu, ele falou, olha, vocês podem morar aqui, não tem problema nenhum. Então nós preparamos aquele lugar para poder morar, fomos lá, limpamos e tínhamos o propósito de poder entrar naquele apartamento dali uma semana. Isso foi no domingo, quando nós fizemos toda a limpeza. Na segunda-feira, minha mãe recebeu uma ligação falando assim, olha, infelizmente nós não vamos poder cumprir com aquilo que nós falamos com vocês. Deus tomou um outro caminho, fomos morar num outro lugar, afastado ainda do Jabaquara. Mas um combatimento entrou no coração da minha mãe, porque era um lugar perfeito para poder atender às nossas necessidades. E a minha mãe, com grande dor no coração, sem saber o que estava acontecendo, ela foi buscar a palavra no seu íntimo, e o Senhor naquela noite mandou a palavra para ela, falando assim, você está chateada com uma situação na sua vida, mas você não sabe que eu tenho uma grande obra para fazer. Hoje você não entende, mas no futuro, em breve, você vai entender o que é. Passaram-se os meses, isso foi no ano de 97, quando nós acordamos pela manhã, vimos aquele acidente da TAM, em que o avião bateu em cima de um prédio. Era justamente o apartamento que era para nós estarmos morando. O Senhor livrou as nossas vidas. O Senhor mostrou que estava na vida da minha mãe e da nossa família também. Rogo da Irmandade a oração. Em 2021, Deus preparou de ser ordenado diácono ali na região de Miami, sem qualquer condições. Mas sabemos que o Senhor está nos ajudando e vai ajudar a cada um de nós. Trago e levo as vossas saudações com a paz de Deus. Deus seja louvado. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Santo de Israel, bendito és tu. Deus seja louvado. Amém. Na presença de Deus, querida Irmandade, agradeço ao Senhor pela sua bondade, sua misericórdia, por todo o bem, por toda a paciência que tenho recebido do Senhor. Mediante o testemunho do servo de Deus, é impossível ficar nesse banco e não contar o que o Senhor tem feito na minha vida, nessa nação, que é o dia de hoje. Irmandade, cerca de 2 semanas atrás, como já sabe que na minha família temos enfrentado a luta contra o câncer. Minha esposa foi acometida de câncer de mama, tem tratado. O Senhor tem nos ajudado muito nessa parte. Mas a nossa vida, querida Irmandade, virou de cabeça para baixo. Tudo fugiu do nosso controle. Mas não fugiu do controle do nosso Deus. Nada foge do controle. Mas o que eu vou contar aqui, Irmandade, não é prova, não é para entristecer ninguém. É para contar que o Senhor, nosso Deus, cuida de todos nós. Então, querida Irmandade, cerca de 2 semanas atrás, estava eu trabalhando ali, muito sabe, eu faço Uber. Ia trabalhando bastante, e um dia cheguei numa sexta-feira por volta das 11 horas da noite. Eu notei que tinha uma cartinha em cima da máquina de lavar roupa, e eu fiquei olhando aquela carta, eu não sabia o que seria aquela carta. Então eu peguei aquela carta ali, eu estou brigando bastante, eu gostei muito. Mas aquela carta ali, irmã, tinha uma carta de eviction, que em português quer dizer despejo. Mediante tudo o que aconteceu conosco, com a minha família, fomos à corte, conversamos lá com o juiz, entrei com a moção, com a petição para ficar mais alguns dias, mas foi negada essa petição. E o juiz me deu 48 horas para nós sairmos do lugar onde nós estávamos. Irmandade, eu vou falar a verdade. É duro para um pai de família quando a gente escuta uma coisa dessa, porque nós se sente derrotado. Mas aquele que está conosco, ele nunca perdeu. Ele nunca perdeu. Então, Irmandade, mediante aquela carta ali, deram até uma terça-feira para eu sair do local onde eu estava. Então corremos, eu e minha esposa, pegamos um caminhão de U-Haul, botamos as coisas dentro, sem saber o que fazer, para onde nós iríamos, mas confiando no Senhor, que o Senhor tomaria um caminho em nossas vidas. Então foi colocado todos aqueles móveis antes do xerife chegar. E quando o xerife chegou ali, já estava tudo dentro do caminhão. Ele olhou assim, já vi que vocês já ajeitaram tudo, vocês querem dar uma olhada para ver se tem algo que vocês querem deixar? Eu falei, não, está tudo certo. Então saímos dali, irmã, com aquele caminhão sem um rumo,
mas conhecendo que o nosso Deus cuida de nós. Então, o recurso que eu tinha foi botar a minha família dentro do hotel. E fomos para um hotel aqui, muitos conhecem, no Westboro, e ficamos ali, consegui pegar alguma estadia. Eu tinha até um sábado para ver se eu continuava naquele lugar ou eu estendia a minha estadia. Mas os recursos eram poucos. Mas eu orando ao Senhor, continuei trabalhando, mas a cabeça do homem, de um pai de família, trabalhar numa situação dessa é difícil. Mas continuei trabalhando. E quando foi um sábado, que era o dia de eu renovar a minha estadia naquele lugar, permanecer ou ir para outro lugar, vou falar para a Irmandade que eu estava com o coração bem apertado, mas eu saí para trabalhar. E a minha esposa, neste sábado, ela tinha ali marcado um appointment para ver um apartamento aqui em Worcester. E ela falou, olha, temos um apartamento para ver tal horário. Eu falei, tá bom, vou trabalhar na parte da manhã. E por cerca das 2 horas da tarde, mais ou menos, era o horário que estava marcado com aquele landlord. Irmandade, eu saí para trabalhar cedo, 5 horas da manhã, saí para rodar, como costumo fazer. Mas quando foi por 8 horas da manhã, eu estava aqui para um lugar chamado Gardner, um lugar cheio de árvore, e só estava eu, aquela estrada, uma voz falando no meu ouvido, falando assim, onde está o teu Deus? Aonde está o teu Deus? Onde estão as promessas do teu Deus? Glória a Deus. Eu vou falar sincero, Irmandade, meu coração balançou naquele momento, a aflição foi tão grande. Glória a Deus. Que eu só via uma estrada e o acostamento, eu via aquele mato, tudo seco, aquelas árvores secas. E eu tão aflito, Irmandade, eu encostei o carro no acostamento, eu entrei por dentro daquela mata, e o rio estava congelado. Eu vi um toco assim, eu olhei ali naquele toco. Eu olhei para o céu e clamei, levantei minha voz e falei, Senhor Jesus! Senhor Jesus! Socorre a minha casa, Senhor! Socorre, Senhor, por misericórdia! E eu orei a seu Senhor, Irmandade. Orei desse jeito, porque diz a palavra de Deus, fui moço, hoje eu sou velho, mas nunca vi o justo nem a sua descendência mendigar o pão. Saí daquela oração, continuei trabalhando, e pelo horário que tinha marcado com aquele landlord, chegamos ali e começamos a conversar ali com ele. Ele já foi, falou, olha, comprei esta residência há pouco tempo, um apartamento de 3 pisos. Ele falou, olha, um problema aqui, eu disse que tinha uma moradora aqui, uma americana, que morou aqui por 14 anos. Tive que levar ela à corte também. Então, Irmandade, quando ele falou isso, o meu coração já viu que ele não ia dar nada para ele, já estava a minha esposa tentou conversar também com ele, mas ela não conseguiu terminar, porque ela começou a chorar por causa da dificuldade, por falta da fé, às vezes só falta fé por causa da dificuldade. Mas aquele homem escutou tudo essa história, e a minha esposa não conseguia mais conversar com ele, por causa que ela chorava muito. E eu tomei a frente e tentei explicar para ele. Falei, moço, a nossa situação é essa e é essa. E eu sou um servo de Deus. Não adianta eu vir aqui e contar uma história bonita para o senhor vai puxar no background, vai encontrar alguma coisa errada, sim. Olhar lá na corte, vai ter alguma coisa, sim. Mas eu sou um servo de Deus. E servo de Deus trabalha com a verdade. Temos esse problema, é assim. Não se sinta oprimido por causa da nossa situação. E ele, Irmandade, olhou para nós, parou por 1 minuto, refletiu 5 segundos. Ele falou assim, para mim eu não vejo problema nenhum em alugar isso para vocês. Porém, eu vou checar com o meu advogado, quando ele for fazer o contrato de vocês, eu vou verificar o que ele vai dizer. E eu esperei a resposta dele, Irmandade, com a voz ainda falando que não ia dar certo. Mas eu recebi um telefonema, quando estava voltando já para casa com a esposa. E ele falando, esse landlord, falou, olha, consultei aqui o meu advogado. E na hora dele escrever o contrato, ele me deixou bem claro, me deu a instrução de não alugar a casa para vocês. Ele foi categórico, não alugue a casa para eles, por causa disso, aqui e disso. Aí ele falou, não, mas eu estou firme, e o que eu falei para você está de pé. A casa é sua. Vou fazer o contrato, vocês vão mudar o dia que vocês estiverem prontos. Então, Irmandade, o Senhor entrou ali no coração, e eu glorifico esse Deus maravilhoso, que na hora da maior angústia de um homem na terra, de um pai de família, esse nosso Deus, ele estendeu a mão. Louva a Deus por muitos dos irmãos também que oraram por mim nesta parte. E louva a Deus por esta parte, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus por ter me chamado nas águas do batismo e por me guardar até o presente momento. Eu venho aqui na frente da Irmandade, da Igreja da Irmandade, para agradecer a Deus pelo voto que eu tenho feito em favor da família do irmão Jacques. E quando eu fiquei sabendo a situação que ele estava, eu fiquei muito aflita. Entrou uma tristeza muito grande. Eu fiz um voto, Senhor, que se fosse da vontade de Deus, desse apartamento der certo, eu não ia me envergonhar e levantar e agradecer a Deus. Graças a Deus que deu tudo certo, eles mudaram, estão felizes onde eles estão, e eu não tenho palavras para agradecer. Tudo, também peço a Irmandade que ora, continue orando a Deus para o meu esposo, pela minha casa, que nas minhas orações não deixarei de orar por nenhum de vós. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Amém. Eu quero agradecer a Deus pela coroa de vida eterna que Ele promete para todos nós, fomos firmes e fiéis. Irmã da Tissot, o Senhor me cobrou para contar uma obra para mostrar para todos nós que nós como pais orar para nossos filhos e os joelhos no chão é proteção para nossos filhos. A Keila sempre, a minha esposa sempre ora, Senhor, eu também, Senhor, protege nossos filhos, acampa teus anjos ao redor dele. Aí um dia lá em casa nós tínhamos uma cômoda mais ou menos da minha altura. E aí o meu filho, o Patrick, decidiu abrir a cômoda e usar como escada. Aí aquela cômoda virou. E eu estava na parte de baixo da casa, que ele estava em cima. Aí aquele escutou o barulho, correu lá, ela levantou a cômoda. Ela conseguiu levantar a cômoda para o Patrick sair de baixo. E ela ficou preocupada, procurando se tinha quebrado alguma coisa, se tinha acontecido alguma coisa. E ele só tem um arranhão, Irmandade. E depois, para colocar a cômoda de volta no lugar, foi 3 pessoas. Então o Senhor protegeu meu filho da queda e deu força para que ele levantar aquela cômoda sozinho, para ele sair de baixo. E aqui eu estou glorificando a Deus, porque Ele nos dá força, como deu para o servo de Deus, dá para todos nós. Eu agradeço a Deus por tudo, só seja eternamente louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Também dou graças a Deus, irmãos, pela salvação, pela misericórdia que teve comigo. Me chamou nesta graça quando eu era criança. No próximo mês, espero chegar até o dia 17. Se ali chegar, completarei 69 anos de batizado. Minha esposa foi chamada um pouco antes de mim. Mês de outubro, com a ajuda de Deus, ela vai completar 70 anos de batizado. Ela foi batizada com 7 anos, eu fui com 12. O pai dela era um dos anciãos mais velhos do Brasil naquele tempo. Foi quem fez o batismo dela. O irmão Miguel Espina, que era ancião no Brás, estava aqui nos Estados Unidos. E ele escreveu uma carta, tenho guardado essa carta, para o irmão Miguel, dizendo: a minha filha, que era a caçula, o senhor selou ela com a promessa, e eu atendi o batismo no Brasil e ela foi batizada. Aí isso foi em outubro de 54, em abril de 55, me batizei, meu sogro também me batizou. Aí eu casei com a filha dele. Estamos até hoje, são 59 anos que estamos casados. Vejo meus netos, meus bisnetos já. E eu estou aqui ainda, com vida. Não esperava jamais. Nunca me passou pela mente vir aos Estados Unidos. Fui convidado várias vezes por irmãos que nos conhecem, mas não me despertou nada. Mas agora, por necessidade talvez, fui escalado para estar junto com alguns servos de Deus. E Deus
Deus preparou de estarmos aqui, conhecendo esta querida irmandade. Glória a Deus. O Senhor nos tem abençoado, ajudado, nos deu 4 filhos. E todos servem a Deus, netos também servem. E estamos felizes nesta bendita graça. Glória a Deus. A minha congregação comum é na congregação da Água Rasa, em São Paulo. E Deus tem feito ali muitas maravilhas. Eu vou contar para os irmãos, eu me lembrei agora há pouco. Uma ocasião, terminou o culto, nesta época nós éramos em 4 anciãs ali, mas estávamos em 3 aquela noite. Terminou o culto, veio um moço, assim pelo corredor do meio, muito magro, o paletó dele, o ombro estava caído, a voz fraquinha. E eu vi que ele vinha vir, eu estava de pé assim, ele chegou perto de mim e falou: irmão, eu queria ser ungido. Eu falei: irmão, é daqui mesmo? Ele falou: não, eu sou de uma outra casa de oração. Eu falei: é melhor, irmão, pedir unção lá, que os servos de Deus te conhecem, até uma honra para eles. Assim, mas eu senti, irmão, de ser ungido hoje. Eu falei: tá bom, irmão, ungir não sei. O irmão não é daqui, tem mais 2 servos de Deus, aí vamos ver. O que eu não tenho? Eu tenho câncer no esôfago e sofro de ataque epiléptico. E tem dia que me dá até 5 vezes esse ataque e eu fico todo quebrado, eu não tenho mais força. Estou muito mal. Falei: então espera um pouquinho. Eu falei para os outros servos, ele falou: vamos orar então. Aí ele falou: mas os irmãos não me ungem. Eu falei: irmão, ungir nós podemos, se Deus mandar, porque você não é daqui, mas nós vamos orar sim. Tá bom. Nos ajoelhamos, contei para os outros 2 anciãos, mais alguns irmãos ali, ajoelhamos e oramos a Deus, apresentando Ele. E terminou a oração, a gente não levantava, ficamos ali um pouco de tempo ajoelhados. Aí um deles falou: irmão, o Senhor me mostrou que ele deve ser ungido. E os outros 2, eu e mais outro irmão, também sentimos. Aí arrumaram lá o vidrinho de azeite e ungimos o irmão, e ele foi embora. Depois de uns 15 dias, mais ou menos, nós estávamos no culto, tinha um irmão de fora que estava atendendo aquela noite. E na hora do testemunho eu olho e vejo esse rapaz que levantou e veio no microfone. Eu olhei: meu Deus. Mas fiquei observando. Aí ele falou: quero agradecer a Deus, irmãos, que eu sofria de um câncer no esôfago e ataque epiléptico. E eu já não suportava mais, porque chegava a dar 5 vezes num dia o ataque. Eu orei ao Senhor e pedi unção, fui ungido de acordo com a palavra de Deus. O Senhor me libertou das 2 enfermidades. Mas na minha falta de fé e de confiança, eu pensei: esse irmão devia esperar um pouco, porque câncer às vezes faz que vai embora, depois ele volta pior. É o que eu pensei. Ele foi embora. Depois de 1 ano, mais ou menos, chegamos ao culto, eu com a minha esposa, subindo as escadas assim, um casal na minha frente. Quando chegou no átrio, se separaram, se saudaram. Eu alcancei ele, forte, assim, gordo, bonito. Eu saudei e falei: acho que eu te conheço de algum lugar. Ele falou: daqui. Eu falei: puxa vida, quem é o irmão? Ele falou: irmão, lembra de um irmão que tinha câncer no esôfago e ataque epiléptico? Sou eu. Eu ainda, sim, muita confiança. E você sarou mesmo? Oi, claro que eu sarei. Essa é a minha esposa agora. Eu estou aqui glorificando a Deus. Um dia, numa terça-feira, depois do culto, veio uma irmã falar comigo, assim, muito aflita. Falei: irmão, será que não pode ir no hospital? Cândido Fontoura, me parece. Orar por uma criança e ungir? Eu falei: posso, irmã? Quando eu posso? Eu falei: mas tem que ser hoje. Eu falei: puxa vida, hoje justamente que eu vim de carona no culto, estou sem carro. Aí tem um
um moço que sempre brincava comigo, falava, irmão, qualquer missão que eu mantiver, conta comigo. O apelido dele é Nenê, só que ele é grandão. Eu falei, Nenê, vem cá, tem uma missão para nós. Você me leva? Não, é agora mesmo. Aí falei para a irmã, nós vamos então. Peguei um vidrinho de azeite e tal. Ela falou, eu vou na frente, os irmãos me acompanham. Aí fomos acompanhando o carro dela. Chegou nesse hospital grande, só de criança. Ela falou, irmão, é o seguinte, não dá para entrar agora, mas eu sou enfermeira aqui. E eu vou conduzir o irmão até lá, pode me acompanhar. Tá bom, ele ficou, a neném ficou lá fora e eu fui com ela. E esse hospital, irmãos, eles tem assim um corredor bem amplo, de um lado, do jeito que ele está do lado direito, só janelas. E do lado esquerdo eram nichos assim, só duas paredes, não tinha porta, nada, nem parede da frente, só assim como um cubículo. Tinha ali uma cama de criança, uma cadeira que a mãe ficava junto. Mas um mundo de coisa assim. E lá no fundo, uma senhora com uma criança no colo. Aí eu fui andando com ela, falei, aquela lá. Quando chegamos, ela estava com uma criancinha pequena, no colo, mas virada de boca para baixo, assim, de costa para cima. Falei, essa aqui, é nossa. Não, ela é testemunhada. Ih, meu Deus. Aí saudei ela. Aí quando eu saudei, ela falou, quer ver minha criança? Virou de boca para cima, irmãos. Eu fiquei espantado. Os irmãos já viram uma rosa dessas vermelhas bem grande, bem aberta? Era a boca da criança, toda rachada, aberta, babando. Uma coisa, eu fiquei impressionado quando eu vi aquilo. Meu Deus. Ela falou, irmão, pode orar para ungir a criança? Eu falei, posso. Aí expliquei para ela a palavra, a doutrina. Enquanto estava falando com ela, já chegou umas par de mulheres atrás de mim e me puxaram pelo ombro aqui. Falou, doutora, uma delas, passa no leite 74. Eu falei, passo. Aí, ajoelhamos, tinha de orar, apresentar aquela criança e a mãe e tal. Aí quando levantamos, a irmã falou, não vai no leite 74. Eu falei, já que estamos aqui, vamos lá. Aí saímos, andando, falei, aqui, ó. Entrei, as mulheres todas em volta, expliquei a palavra, a doutrina, que ninguém era crente. E o Senhor deu de orar por aquela criança e apresentar as outras também. Aí viemos embora. Eu esqueci desse caso. Depois de uns 3 meses, terminou o culto, veio uma irmã conversar comigo. Me saudou e falou, irmão, o irmão esteve lá no hospital Cândido Fontoura. Estive, irmão, já faz tempo. Falou, é que eu sou assistente social de lá e eu vi quando o irmão chegou. Falei, então, eu estive lá. Por quê, irmão? Deixa eu fazer uma pergunta. As mulheres te chamavam de doutor? Eu falei, me chamavam. Ela chorou. Eu falei, por que, meu pai? Porque todas elas te viam vestido de roupa branca como médico. Mas eu vi o irmão de terno escuro. Eu falei, então, mas que era eu, tenho certeza que era. E a criança? A criança, o Senhor libertou ela e a outra também. Glória a Deus. Irmãos, isso eu digo porque aconteceu. Eu não vi as crianças depois, mas a irmã veio falar comigo. E assim Deus tem feito muitas maravilhas, irmãos. Na congregação de Água Viva congrega um número grande de pessoas e sempre tem muitas obras que Deus faz com a nossa irmandade e outros também de fora. Na piedade também, Deus tem feito muitas maravilhas. Nas reuniões que nós atendemos, às vezes, de obra da piedade, eu peço sempre para os irmãos contarem. Se eu me der atender uma reunião grande, no município próximo de São Paulo. Mas aquele dia não tinha assuntos, porque a reunião é assim, um hino, oração, palavra, e depois chamam os irmãos da administração, eles apresentam os problemas que existem de administração. Aí a gente dá liberdade para os anciãos, se tem alguma coisa. Aquele dia ninguém tinha nada. Os irmãos diáconos, quem tem alguma coisa,
Ninguém tinha nada. Mas eu olhei no relógio, era cedo. Pensei, meu Deus, acabar uma reunião cedo assim é tão ruim, né? Falei, irmãos, alguma coisa, algum conselho, vocês não têm nada. Os irmãos diáconos, quem tem alguma coisa, igual aqui, um silêncio absoluto. Eu olhei assim e falei, um dos diáconos aqui, vem aqui e conta alguma maravilha da piedade. E ninguém. Falei, ô irmão, você mesmo. Ah, eu não, vem o irmão aqui. Aí outro empurrava ele levantou e veio. Contra a vontade. Aí ele levantou. Conta alguma coisinha, por favor, vou contar para os irmãos uma coisa que dificilmente eu conto esta hora. Eu levantei cedo, minha esposa estava fazendo café, eu fui orar. E o Senhor falou comigo, vai no mercado, faz uma despesa e vai levar onde eu te mandar. Aí levantei, fui lá, minha esposa lá na cozinha, falei, olha, eu estava orando, o Senhor mandou fazer assim. Ela falou, você que sabe, vai lá, faz. Eu peguei, tomei o café e fui no mercado e fiquei olhando, e na medida que eu olhava, eu sentia, pego isso, pego aquilo, enchi o carrinho, paguei e saí. Pensei, agora onde que eu vou levar isso aqui, né? Pronto, Deus me mostrou, Ele sabe onde que é. Chegou em casa, ela falou, e você vai levar onde? Eu falei, não sei, Deus é que sabe. Ué, Deus te mostra a necessidade, não mostra onde? Ah, mas não sei, Ele vai mostrar. Eu vou orar, Ele vai mostrar. Glória a Deus. Aí ele foi lá, orou, depois voltou e falou, bem, o senhor falou para mim, para nós irmos na cidade e tal, assim, 450 quilômetros longe. Então, mostrou para quem? Não, só a cidade. Você que sabe, você que sentiu. Vamos então. Prepararam as coisas e viajaram para lá. É longe, não é, irmãos? E ele preocupado, meu Deus do céu, bom, Deus vai me guiar. Quando estava chegando na cidade, ele falou assim para ela, quando eu viajava para o Nordeste, tinha um irmão que morava aqui nessa cidade, que ele às vezes me acompanhava na viagem, nas missões que ele fazia. E uma vez estive na casa dele, é a única coisa que eu sei, eu não conheço ninguém daqui, também não sei se é na casa dele, mas é a única referência que eu tenho, só que eu não sei o endereço, porque é tudo diferente, faz muitos anos. Aí anda para cá e para lá, e chegou no lugar e falou, acho que é essa casa, me parece. Parou o carro, desceu, bateu, saiu uma senhora. Bom dia. Escuta, eu queria falar com o seu Antônio. Ele está, Antônio? E não mora Antônio nenhum. Ai, desculpa, é porque tem um amigo meu daqui, e já há muitos anos que eu não encontro ele, eu precisava falar com ele. Parece para mim que é nessa casa, mas faz tempo que a senhora mora lá? Faz tempo. Bom, é o seguinte, aqui essa casa era de um senhor Antônio, eu não sei se é isso. Pode ser que seja, então, só sabe onde ele mora, também não sei. Eu sei que ele mora numa chácara na saída da cidade. E dá para a senhora explicar? Explicou mais ou menos. E saiu. E foi. Quando chegou nesse lugar, ele falou, irmãos, a casa no meio do mato, tudo largado, estava uma coisa horrível, triste demais. Eu subi com o carro, quando eu parei o carro, saiu uma mulher de dentro da casa. Quando olhou, me conheceu e começou a chorar. Era a esposa dele. Eu não acredito que o irmão veio aqui. Pois é, Deus mandou vir aqui. Paz em Deus, aí foi aquela alegria. Eu acho que é aqui mesmo a necessidade. Cadê o Antônio? Aí ele saiu por aqui, deve estar andando por aí. Aí ele saiu andando por volta da casa. No fundo tinha um cômodo com a porta aberta. Ele chegou, quando ele olhou na porta, tinha um banquinho assim no chão. Ele estava de pé no banco, com uma corda no pescoço, amarrado e ia se enforcar. Ele falou, irmão Antônio, o que é isso? Ele olhou, tirou depressa, desceu e falou, agora eu sei que Deus me ama. Eu estou nessa miséria, perdi tudo. Ninguém sabe que eu existo. Estou abandonado.
Ontem eu olhei a Deus e falei, Senhor, se até amanhã não vier o socorro, eu vou me suicidar. E Deus ouviu a minha oração. Irmãos, a minha que estava desanimada, pegou fogo aquela hora, porque a presença de Deus foi muito grande. E assim tem acontecido, irmãos. Muitas obras Deus tem feito. Eu estou contente de estar aqui junto com esta querida irmandade. Na semana passada, estivemos em Cochabamba, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. O Senhor deu graça de ordenar um irmão para ensinar em Cochabamba. Eu cheguei na segunda-feira, no final da tarde, e agora Deus deu graça de estar aqui junto com a irmandade, contente de poder, ainda que já um pouco cansado, mas Deus tem me ajudado. Passei por 3 infartos, peguei a Covid, peguei as 3 tipos de gripe, tudo uma atrás da outra. E fui atender uma necessidade lá na Rondônia, e os irmãos insistiram para atender uma reunião. Eu falei, mas não posso, não aguento mais, estou muito mal, estou com febre. Não, irmão, Deus te ajuda. Eu achei que Deus ia me ajudar e levantei. Aí desmaiei na tribuna. Quando eu voltei, já tinham me levado lá no pronto-socorro. Mas Deus tem me ajudado, irmão. Estou aqui, eu acho que estou com saúde, porque estou bem, não sinto nada. Mas sinto a alegria de estar junto com esta pessoa. Vou contar mais uma só. Irmãos, o Senhor nos deu 2 filhos e 2 filhas. E eu tinha tanta vontade que eles recebessem a promessa. Mas em orar eles nem não davam um pio, ninguém dava um glória, nada. E eu pensava, meu Deus, será que vai ficar nisso sempre? Aí numa reunião da mocidade, o segundo filho estava na orquestra, era músico. E na hora da palavra, o servo de Deus pregando, apontou o dedo para ele e o Senhor selou ele com a promessa. E quando ele voltou, eu vi que ele estava assim, chorando. Saudei, tudo bem. O que foi? O Senhor me selou com a promessa. Fiquei numa alegria, mocinho. Aí eu pensei nos outros. O mais velho era mais quieto ainda, e eu achava mais difícil. A filha também, muito quietinha. Os 3 tinham um laboratório de prótese, eles trabalhavam juntos. E numa ocasião o Senhor mandou a palavra e disse que alguém ia passar por uma prova difícil naquela semana. Era uma terça-feira. O Senhor me dava a dizer assim, que era 14 de Evangelho de João, não se turbe o vosso coração. O Senhor falava, mas o Senhor vai prender o adversário e vai libertar, vai fazer uma grande obra. Eu cheguei em casa, depois do culto, com a minha esposa, tomamos um café e tal, deitamos. Aí eles chegaram, a filha já tinha chegado, os 2 chegaram depois. Mas chegou o mais novo, chegou na porta do quarto, me saudou. Eu olhei assim, o que foi? Você não está bem? Ele demorou um pouquinho para falar, aí eu vi que estava correndo lágrimas nos olhos dele. O que aconteceu? Ah, pai, nada. Mas não me fala, o que foi? Aí ele contou, sabe o que é, pai? Desde ontem de manhã, que era segunda-feira, desde ontem de manhã, que eu e o Reginaldo, que é o mais velho, nós entramos numa contenda nós 2, desentendemos o trabalho, e olha, ficou muito ruim. Brigando, só não se pegaram no pescoço do outro, mas chegaram quase a isso. O senhor nem imagina que situação. Então, o que aconteceu? Ah, não sei, pai. Todo o serviço deu errado, perdemos muita coisa e tal. E eu lembrei da palavra, falei, então vamos orar. Cadê o Reginaldo? Estava na sala, no escuro, estava sentado quieto. Chama ele. Aí chamou, ele veio, só bem. Vamos orar ao Senhor. Nem responder. Nós estávamos deitados, levantei. E eles entraram. Mas eu lembrei da palavra que o Senhor tinha falado há poucas horas antes. Você acha que o negócio é aqui em casa mesmo, do jeito. Aí ajoelhamos para orar.
o Senhor me deu de fazer uma oração, mas aquela oração fria, que a gente não consegue comunhão, preocupado e tal. E foi clamando, de repente, irmãos, esquentou o ambiente. O Senhor manifestou a presença e mostrou uma visão, porque o Senhor tinha dito na palavra que ia amarrar o adversário e lançar ele nas trevas. Irmão, eu orando em volta na minha cama ali, minha esposa, ela nem levantou, estava deitada. Aí eu, numa visão, vi uma corda que esticou por cima da cama, do lado de fora da janela, uma coisa escura, parecia um urso, um negócio feio. Passou rolando por cima da cama e caiu do lado de fora da janela. Uma visão que me arrepiou todo. Quando caiu do lado de lá, o mais velho abriu a boca assim, Glória a Deus. uma linguagem maravilhosa. Glória a Deus. Aí levantamos e me abraçaram, Pai, por isso que Deus, que o inimigo nos tentou tanto ontem e hoje, é porque ele sabia que Deus ia fazer essa obra. Glória a Deus. Fiquei feliz, aí pensei na Roseli, que depois dele vem a Roseli. Depois tem a Rosiane, que na época ela estava com 7 anos. A Roseli estava com 19. Mas passados os dias, o ambiente em casa não estava bem. Eu entrava em casa, parece que a luz não era suficiente para clarear. Não tinha prazer, não tinha alegria. Um dia minha esposa falou assim, eu não sei o que acontece com a Roseli. Eu falei, por quê? Ela não conversa mais comigo, não quer saber de conversa, está esquisita. Eu falei, está combatida com uma coisa. Não, mas tal. Eu falei, procura ver se você descobre o que é, né? Eu falei, não, nem adianta falar com ela. Aí eu tentei. Cheguei, abracei ela tal, e comecei a querer conversar, mas ela não queria conversa nenhuma. Eu insistia em perguntar, ela respondia de um jeito que eu não queria ouvir. E aquilo me provocava, eu ficava irritado, eu falei, isso aqui tem coisa errada aqui, não é possível. E vai passando os dias, irmãos. Um dia eu fui congregar, foi a pequenininha comigo, minha esposa ficou. Eu atendia um outro bairro também, e cheguei muito combatido. Tanto é que nem atendi o culto, é um lugar que eu dava atenção, né? Cheguei com a Rosiane, que tinha 7 aninhos. Minha filha estava jantando, minha esposa estava deitada. Quando eu vi, pensei, hoje eu vou conversar com ela. Aí saudei, paz de Deus, ela respondeu um amém, nem levantou a cabeça. Aí eu pensei, bom, vou tentar. Sentei do lado dela, tudo bem, minha filha? Vai indo. Falei, conta para mim o que está acontecendo. Nada. Você não está bem, eu quero te ajudar, sou teu amigo, sou teu pai. Ela não queria conversa. Estava uma pilha, irmãos. Estava dando curto-circuito até na sombra. Disse, mas não é possível isso aqui. Falei, Roseli, vamos fazer uma coisa? Vamos orar? Eu não oro mais. Por que você não ora? Deus não me ouve. Ela estava noiva com o casamento marcado. Falei, então você vai ver que Deus te ouve. Falei, Deus não me ouve, vamos orar. Vamos. Ela pegou, empurrou o prato assim, nervosa, levantou. O clima, irmãos, estava ruim demais. A pequenininha estava só olhando. Quando viu que a irmã dela levantou, ela correu, pegou o véuzinho dela e o véu da irmã já trouxe. Nós entramos no quarto, minha esposa deitada. Aí ela levantou. Falei, vamos orar ao Senhor. Mas quando eu ia ainda, ela ia na frente, por trás de mim veio uma voz horrível. Falou assim, você vai orar por ela, está pior do que ela. Irmãos, me deu um mal-estar. Eu voltei e falei, mas eu sou um servo de Deus e Ele ouve a minha oração. E entramos. Vamos orar ao Senhor, ajoelhamos. É duro orar quando ninguém dá um glória, ninguém dá um pio, não é? A impressão que a gente está no alto mar. Eu não sabia nem o que clamar. Fui clamando, orando. Aí o Senhor falou assim para mim, ora como se fosse ela clamando. Eu senti assim. Não sei explicar para a irmã, mas eu comecei a clamar como se fosse ela pedindo. E fui falando com o Senhor, falando de repente, irmãos. O Senhor disse, Senhor,
Não tenho amigo, não tenho quem possa me entender. Meu pai não me entende, minha mãe não me entende. Onde está o Senhor? Quando eu falei assim, eu percebi que ela estava chorando. Perguntei outra vez, o Senhor apareceu. Selou ela com a promessa. Irmãos, que coisa mais linda. Começou a manifestar aquela linguagem maravilhosa, a pequenininha também, o Senhor selou ela também. Eu vi que a coisa estava boa, fiquei mais um pouco de tempo, o Senhor tomou uma pequenininha em cânticos espirituais. Parecia que nós estávamos uma multidão, cantando e glorificando a Deus. Sim, quando levantamos, ela chorando, abracei, beijei, apertei ela, falei, meu Deus do céu, me deu um amor tão grande por ela, porque eu estava bravo com ela. Mas me deu um amor, beijei ela. Aí o Senhor falou assim, vai na casa do noivo dela agora. A família muito crente, todos fiéis. Falei, Roseli, vamos na casa do Gerson agora? Vamos. Falei, passa o número do telefone dele que eu vou ligar, da casa dele. Ela passou, peguei, liguei. Ele atendeu, eu não sabia de nada. Eu falei, Gerson, você está chorando por quê? Aí ele não respondeu. Falei, nós estamos indo aí agora, podemos ir? Pode. Peguei o carro e fomos lá. E eu pensando, meu Deus, o que será que tem nessa coisa desse jeito? Uma família tudo crente, todos amáveis, e assim, o que será que é? Quando chegamos na porta, irmãos, que eu pus os pés na soleira da porta, o inimigo estava lá dentro. Aquele que saiu de casa foi lá. Eles entraram, eles estavam conversando sobre o casamento, que estava próximo, como é que ia fazer e tal, toda a família ali. E entraram numa confusão, ninguém se entendeu mais, estava um pé de guerra lá dentro. Eu não sabia. Quando eu cheguei, pus os pés na soleira da porta, na paz de Deus, o inimigo foi embora. A paz entrou, o Senhor libertou, abençoou, preparou tudo. Hoje ela mora conosco, meu gente, eles moram conosco, a casa é grande e minha esposa precisa, porque eu viajo muito, ela não fica sozinha. Irmãos, Deus fez uma obra maravilhosa. Eu vou contar mais um. O meu sogro, como eu disse aos irmãos, era um dos anciãos mais antigos. Foi ordenado em 1943. Chamado Domingos Delgado. Ele ficou enfermo, passou por uma pequena cirurgia, morava na congregação da Guarraza, era um morador da igreja. Ele veio para minha casa, porque precisava cuidar dele. Minha sogra não dava conta. Ele era pesado, pesava 110 quilos, e deu Parkinson nele. Então ele tremia todo, não tinha controle mais. E veio para minha casa, como o quarto que os dois meninos dormiam era grande, então pusemos mais uma cama ali, ele ficava ali. E nós cuidávamos, os meninos logo, com a liberdade com ele, com respeito, claro, mas cuidavam dele como se fosse cuidar de uma criança. E criou aquele clima tão agradável. E os meses foram passando, só que tem um problema. O meu sogro ficava, dormia de dia, e à noite ele ficava acordado. Então tinha uma lampadinha pequena assim, que clareava um pouquinho, e ele chamava o meu filho, o segundo, chama Ridson, chamava ele toda hora, Ridson, vem cá. Ele levantava, falava, arruma o travesseiro aqui para mim, porque ele não tinha comando nas mãos, ele arrumava. Daí a pouco chamava, arruma a coberta aqui. E eu escutava aquilo do meu quarto, eu percebi, meu Deus, o menino tem que levantar cedo para ir na escola, entrava às 7 horas na escola. Como é que ele vai aguentar? E isso foi passando dias. Uma noite, uma madrugada, ele chamou o Ridson. E eu fiquei escutando, mas não ouvi barulho nenhum. Aí levantei, fui abrir a porta, olhei, ele deitado assim, o meu sogro, com os olhos abertos, assim, não dormia. E meu filho, sentadinho na beirada da cama, ele caidinho assim, dormindo sentado. Era umas 3 e pouco da manhã, aquilo me deu uma pena. Assim, daqui a pouco ele tem que levantar para ir na escola, coitado. Mas passou.
Depois, acho que uns 3 meses disso aí tudo, um dia ele chamou Wilson, aí fala, amor, vem aqui. Aí ele chegou assim, perto dele, fala, amor, meu neto, você me ama? Eu falei, claro que eu te amo. Então vem aqui perto de mim. Põe a tua cabeça aqui no meu peito. Aí ele pôs. Pega as minhas 2 mãos e põe na tua cabeça. Aí pegou as 2 mãos, pôs na cabeça dele e ficou olhando o que será que ele vai fazer. Manifestou um pouquinho e ordenou ele diácono. Tinha 14 anos de idade. Dia seguinte ele falou, pai, você não sabe o que o avô fez. Eu falei, o que fez? Aí ele contou, eu falei, meu Deus do céu, além de estar com Parkinson, agora perdeu a memória. O Ritson, não conta isso para ninguém, fica conosco. Quando completaram 30 anos, o Ritson foi ordenado diácono. Irmãos, Deus é grande, Deus vê o futuro. O futuro nosso é presente para Deus. Perdoe que eu tomei tarde, mas faz tempo que eu não tenho oportunidade de testemunhar. E hoje trago saudações por onde andei, também da nossa Irmandade da Água Rasa, e quero levar as vossas também com a santa paz de Deus. Amém. Deus seja louvado. Amém. Tem alguma coisa para anunciar? Glória a Jesus, aleluia. Deus seja louvado. Amém. Só um lembrete para a Irmandade, irmãos, amanhã não haverá reunião de jovens, nem culto oficial em nenhuma das nossas regiões. Mas Deus preparou que vai haver, na manhã teremos uma reunião, e às 3 horas haverá o culto lá em Lou, onde já tem aqui o anúncio. E Deus preparou, vai ter um culto de conselho para a mocidade amanhã à noite, no mesmo local, após a refeição. Glória a Deus. Achei que você ia ficar mais feliz. Glória a Deus. Então amanhã vamos para lá para o prédio, vai ter o culto às 3 horas, após o culto tem a refeição na igreja de Draycott. Come rapidinho e já volta para nós participar do culto à noite também que Deus preparou. Tá bom? Deus seja louvado. Amém. Chamemos um hino. Alguém chamou? 7. Hino 7. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao teu nome. Amém.
permaneçamos em comunhão e Deus mudará dos céus a palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus Santo. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Santo é o Senhor, bendito é o nome. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos ler a palavra que veio avante com a guia do Espírito Santo, ler 4 da Epístola aos Hebreus. Glória a Deus. Epístola aos Hebreus, capítulo 4. Ó Deus. Ó Deus, cheio de bondade. Glória a Deus. Glória a Deus. Está difícil de achar por aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler então com a ajuda de Deus. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim no dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso, visto, pois, que resta que alguns entrem nele, que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça,
para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui, queridos irmãos, o apóstolo, falando com o povo de Deus de origem hebraica, que o Senhor havia chamado, muitos deles, mas eles tinham complicações ainda com a lei de Moisés. Isso trazia para eles dificuldade em poder compreender as origens do Senhor Jesus e de crer que Ele era o Filho de Deus. Ainda que muitos se batizaram, mas sempre alguma dúvida aparecia. Será que Ele mesmo, aquele que andou por aí na Judéia, enfim, será que Ele era mesmo o Filho de Deus? Será que Ele subiu? E o apóstolo, então, provavelmente Paulo, não há descrição, mas tudo dá a entender que fosse ele, defendia o Evangelho de Cristo, mostrando que Jesus Cristo, Filho de Deus, este era agora o sumo sacerdote idôneo e compassivo, isto é, eterno. E compassivo porque se compadecia. Porque até então eles tinham confiança no sumo sacerdote ou nos sacerdotes, segundo a lei de Moisés, que eram os levitas, para atender às suas necessidades com respeito a buscar a misericórdia de Deus quando caía em alguma transgressão. Procuravam então o sacerdote ou o sumo para que fosse instruído acerca da redenção, ou seja, do perdão dos pecados que haviam cometido. Mas os sacerdotes eram homens como eles também, morriam, era renovado o sacerdócio a outro depois. Mas Deus havia anunciado já ao longo da história que haveria de ter um outro sacerdote que não viria segundo a ordem levítica, como filho ou descendente da tribo de Levi, mas que viria um segundo a ordem de Melquisedeque. Este era um sumo sacerdote que não tinha origem e nem fim de dias. Ele apareceu, viveu entre todos naquele tempo de Abraão e não morreu. Então daí se depreende que ele ficou eternamente sacerdote. E segundo a ordem dele haveria de ser levantado um sumo sacerdote que se compadecesse de todos com compaixão, idôneo e compassivo. Jesus Cristo, Filho de Deus. Aqui ele anuncia que Cristo era, e como de fato é, superior a Moisés, e anunciava a eles o perigo da incredulidade e da desobediência, que são duas situações que afastam a pessoa de Deus: deixar de crer no Senhor e se tornar desobediente. Porque se passou isso com o povo de Israel no deserto, que deixou de crer no Senhor, duvidava de que Deus, e vendo maravilhas, olha, que Deus fez foi muita coisa. Mas o ser humano é assim mesmo. E desobedecia muito. Então, por conta disso, Deus se irou muito contra o povo e assim por diante. Mas agora, então, o apóstolo apresenta aqui a existência de um repouso. Não o repouso que eles pensavam lá, porque o repouso já existia naquele tempo, é o descanso, né? Repousar é descansar. Descanso do trabalho é um repouso. Mas ele apresentava aqui um outro repouso. A morte também, física, o corpo morreu, repousou, acabou. Não cansa mais, não trabalha mais, assim por diante. Mas ele anunciava aqui um outro repouso, que na graça do Filho de Deus seria proposto a todos nós, um repouso na eternidade com Deus. Isto é, repousa das obras da vida terrena, para herdar então a glória de Deus no seu reino. Ele anunciava isso. Ele fala, porque também para nós foram pregadas as boas novas. Boas novas é evangelho, como foi para eles também. Mas para eles não adiantou nada, não aproveitou nada, porque não tinham fé naqueles que ouviram. Então, ouvia, mas não tinha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, então
Ouvia, mas não produzia nada. Este era o tempo da lei, o tempo do pessoal lá, dos hebreus, ou também dos israelitas, ou agora no caso aqui os judeus, porque sobraram então a tribo de Judá, que formou a nação judaica, os judeus. Mas são hebreus, são filhos de Israel. Então, dizia assim, nós que temos crido, nós entramos no repouso, como disse. Jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras tivessem acabado desde a fundação do mundo. Nós entramos no repouso, ou seja, nós somos candidatos para o repouso eterno, chamados pelo Senhor. Então nós estamos na fase para chegar ao repouso. E por causa das desobediências e as obras más, eles então não entraram, ou seja, não alcançaram graça. O evangelho sem fé não produzia nada. E assim este povo veio, irmãos, ao longo da história, até nos tempos do apóstolo, que ele agora anuncia então já na fase da graça do Filho de Deus. Ele dizia assim, aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras como Deus das suas. Isto é, aqueles que terminaram seus dias, parou, dormiu. Se foi justo, dormiu o sono do justo. Se foi injusto, aguardará o juízo. Agora, ele dá a recomendação, procuremos, pois, entrar naquele repouso, que é o repouso eterno, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Então, se naquele tempo o Senhor não aceitava as práticas em desobediência, Ele continua também rejeitando. Os desobedientes também rejeitam a fé e não alcançarão o repouso. Aí ele fala, por que isto? Ele explica aqui, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela tem eficácia, ela produz. É como tem medicamento, que é parece que é placebo que chama, que a pessoa toma, o médico engana o sujeito, que gosta muito de tomar remédio, mas nunca sara. E fica importunando o médico, doutor, eu tenho essa dor aqui, não sara. Chega uma hora que o médico receita esse negócio para ele. Ele toma a vida inteira, não sara e fica pensando que vira alguma coisa. No entanto, não tem eficácia. Nem cura e nem piora a situação. Então, também pode acontecer para aqueles que não têm fé e não crê na palavra. Então ficam desobedientes e ouvem a palavra, mas para eles também não acontece nada. Mas para aqueles que amam o Senhor, que creem na palavra, querem ser fiéis, ainda que não consigam, mas estão lutando para ser fiel, para eles a palavra de Deus é viva e tem eficácia. Ela produz, ela opera, ela faz aparecer, faz desaparecer, ela faz aquilo que apraz, ou seja, segundo a vontade de Deus. Depois ele fala assim das características da palavra de Deus. Isso é importante para nós sabermos, irmão. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, quer dizer, corta dos dois lados. E penetra até a divisão da alma e do espírito. Vemos, irmãos, que capacidade tem a palavra de Deus. Ninguém pode, jamais algum cientista pode dizer onde é que termina a alma e daqui para lá é espírito, dentro do cérebro da pessoa. Até aqui é vida, daqui para lá é espírito, ninguém sabe. Mas a palavra de Deus, pela eficácia que tem, ela vai até a divisão, ou seja, ela sabe, pelo poder e virtude de Deus, o que precisa curar na alma, na vida da pessoa, e o que precisa curar no espírito dela. Porque nós somos em três. Deus também Ele é em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, não é isso? Nós também somos em três: espírito, corpo e alma. Ninguém sabe onde é que sabe o que é o corpo que a gente está vendo. Esse aqui é o corpo da irmã, o corpo do irmão. Agora, onde é que está a alma dele? O espírito dele, que jeito que onde é que está? Deus sabe. E a palavra de Deus sabe isolar cada um. Ou seja, o Senhor sabe curar o corpo,
sabe curar a alma, que é a vida, e sabe curar o espírito. Curas da alma é cura da vida, do viver. Nos testemunhos agora há pouco, as aflições que os servos de Deus passaram, por causa das coisas da vida, isso é da alma. Alma e vida são sinônimos, é a mesma coisa. A vida desses irmãos entrou numa fase de decadência e chegou no fundo do poço, perdão de falar assim, mas chegou lá sem esperança. Quem que curou a vida deles? O Senhor. Não é? E o Espírito, às vezes o Espírito fica angustiado. O Espírito, Deus soprou fôlego de vida, é o Espírito que deu para o homem. Por isso que o homem se tornou alma vivente quando recebeu o sopro do fôlego de vida que Deus soprou, se tornou alma vivente. Ficaram 3. Se tirar o Espírito, a vida acaba, a alma acaba, o corpo está morto. Não é? De modo que nós somos em 3. E a palavra de Deus sabe onde é que fica cada um, os limites de cada um. Cura a vida, ou seja, as agrulhas desta vida, as aflições desta vida, a palavra de Deus tem poder. Dificuldades da vida, ouvimos um testemunho agora há pouco. Não é? E no Espírito? Aquela angústia que dá, que a pessoa não sabe de onde vem. Que acorda de manhã, parece que o dia vai ser um suplício. Põe os pés no chão, parece que entra dentro de um buraco. Meu Deus, o que será esse dia de hoje? O que será segunda-feira? Como será a minha vida? E os meus problemas? E essa angústia que eu tenho, que eu não sei se é depressão, o que é? É o espírito que está angustiado. A palavra de Deus também chega até lá e cura o espírito. E é mais penetrante do que espada alguma, então não existe limite, que vai até as juntas e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Então ninguém pode julgar outro por aquilo que está pensando, porque ninguém sabe o que outro pensa. O marido não sabe o que a mulher pensa, nem a mulher sabe o que o marido pensa, porque isso aí é particular de cada um. Mas o Senhor conhece, Ele sabe o que cada um pensa, o que cada um sente, e a palavra de Deus tem poder para curar tudo, corpo, espírito e alma, porque ela penetra e é eficaz. Ela não é conversa que se fala e o vento leva. O Senhor fala e o Senhor cumpre. É a palavra que o Senhor está mandando para nós nesta noite. E olha aqui, e não há nenhuma criatura encoberta diante dele, ninguém se esconde de Deus. Jonas, quando foi mandado por Deus e desobedeceu, ele quis esconder, foi lá no porão do navio, deitou e dormiu. E ninguém sabia por que o navio balançava e queria afundar. E sai procurando, encontra ele deitado lá no escuro, no porão do navio. Quando viram ele, falou, deve ser esse sujeito aqui, porque como é que pode, numa situação dessa, ele está dormindo? Vai investigar, era ele mesmo. Por quê? Porque Deus conhece tudo. Foi lançado no mar, veio grande peixe, a baleia engoliu ele, sumiu, morreu, acabou. Mas para Deus não. Ninguém mais, acho que aquele homem afundou e sumiu. Mas Deus guardou ele dentro do ventre do grande peixe. Quem tem plano de Deus na sua vida, nem que caia na pior situação que for, ainda que a baleia venha e o engula, Deus está com ele, porque Deus é Deus, irmão, e o poder de Deus não tem limite. Por isso que é bom ser crente, porque quem crê tem o dever de obedecer. O incrédulo que não crê na palavra, a palavra para ele é um discurso que não tem fundamento nenhum. Mas quem ama a Deus, ouve a palavra e fica considerando. Alguma coisinha da palavra encaixa no seu viver. Por quê? Porque é crente. Bem-aventurado quem está aqui hoje e o Senhor sabe que você é crente em Jesus Cristo. Aí ele falava assim, olha, como nós temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, o apóstolo dizia, ele penetrou até os céus, ele está lá ao lado do Pai. Retenhamos firmemente a nossa confissão, ou seja, a nossa crença, a nossa fé. Ninguém duvide, irmãos, de que está no caminho da verdade, de que tem salvação proposta, de que Deus te conhece, de que Deus sabe e conhece os teus pensamentos. Não duvide não, irmão, creia.
Porque Deus não é igual a nós. Nossos limites são muito pequenos. Deus vê tudo e conhece tudo. Porque nós não temos que tratar isso aqui como um sacerdote aqui da terra. Até porque na congregação não tem sacerdote, como tem lá o povo de Israel. Nós não temos isso, porque os sacerdotes humanos, homens, são cheios de fraquezas. Mas nós temos um que foi tentado em tudo, porém sem pecado. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aí vem então o que Deus revelou nesta palavra para nós hoje. Diante de tudo isso, o apóstolo recomendava: cheguemos, pois, a Ele, ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Para Deus existe oportunidade. Ele cria oportunidade. Ele cria caminhos. Ele cria condições. Ele cria impedimentos. Ele cria salvação. Ele cria também outros problemas, porque Deus conhece o sentimento de cada um. Muitas vezes, irmãos, na nossa vida acontece alguma coisa que no momento nós não conseguimos admitir, não aceitamos aquilo, que dá a impressão que se Deus estivesse comigo não acontecia isso, eu não passaria por isso. Se Deus me amasse, eu não passaria por isso. É porque você não sabe o que está do outro lado. Você vê o agora, Deus vê o futuro. E Ele conhece a vida e o futuro de cada um. E a palavra desta noite é esta aqui, irmãos. Existe oportunidade de Deus para todos. É duro, irmãos, a pessoa perder uma oportunidade, não é? É a mesma coisa de, por exemplo, você é convidada para um lugar, um trabalho, e fica pensando, eu não sei se eu vou, se eu não vou. Depois de passar algum tempo, ela desistiu, perdeu a oportunidade. Aí algum diz, olha, eu fui chamado para ir num lugar assim, assim, assim. Eu tive coragem, eu fui, mas é um emprego bom, estou ganhando tanto, tenho isso, tenho aquilo, estou feliz. Aí a pessoa pensa, puxa vida, perdeu a oportunidade. Não é assim? Mas perder a oportunidade das coisas da vida terrena, isso aqui pertence à vida humana. Agora, perder a oportunidade de alcançar graça em tempo oportuno é o que o Senhor anuncia hoje. Ele quer dar oportunidade a todos de ser ajudados por Ele. O Senhor é quem nos ajuda, irmãos. Nós estamos aqui porque Deus nos está ajudando nas dificuldades, nas lutas, nas intempéries da nossa vida. Procuremos orar, buscar, crer que Deus ouve a nossa oração. Deus ouve a nossa oração e atende o nosso clamor. Os testemunhos servem para acrescentar a nossa fé e a nossa confiança. É tão duro a pessoa desconfiar de Deus, que a fonte da verdade está nele. Desconfiar de uma pessoa, às vezes a pessoa está enganando a gente mesmo. Deus não engana ninguém. Se alguém está aqui firmado na palavra, em alguma situação, continue firmado nela, porque Deus não engana ninguém. E hoje é oportunidade para alguém que está esperando na misericórdia de Deus. E pela palavra Ele me avisa que o tempo oportuno está chegando. Não perca, em todos os aspectos, fique sempre próximos do Senhor, porque de repente chega a hora do Senhor cumprir o que Ele te prometeu, fazer o que Ele te falou, e você não ficará decepcionada, nem decepcionado, porque a oportunidade vai aparecer. Segundo a palavra, fique tranquila no Senhor, tranquila no Senhor. A oportunidade para fazer aquilo que Deus pretende na tua vida está chegando. Por isso, não vacile. E não desobedeça, e não seja descrente. Crer é dom de Deus, irmão. Se alguém está aqui ainda duvidoso na crença, na fé, fique em comunhão. Deus pode derramar o dom da fé e da crença nesta noite. E te fazer crer que Deus existe e que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E Ele faz a coisa aparecer no tempo oportuno. Irmãos, eu não consigo pregar outra coisa. A oportunidade está chegando na vida de alguém nesta noite. Deus seja louvado. Amém.
Agradeçamos a Deus em oração. Amém. Aleluia, bendito Deus. Glória, glória, glória ao nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor Deus. Eterno Deus, Pai nosso que estás nos céus, no nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, na tua presença, a tua igreja mais uma vez se prostra, Senhor, em ato de agradecimento por esse santo culto de louvores que foi preparado por ti nesta noite, Senhor, onde viemos aqui, Pai eterno, engrandecer, louvar o teu santo e bendito nome. Graças te damos pelos hinos cantados, Senhor, pela oração que deste à tua igreja, bendito é o nome santo do Senhor, pelos testemunhos que aqui ouvimos nesta noite, Senhor, que também serviu para acrescentar a fé dentro do coração nosso, Senhor. Mas maiormente nós te damos graça, Senhor, pela palavra pregada nesta noite. Bendito é o nome santo do Senhor. Que haja oportunidade na vida do teu povo nesta noite também, Senhor, porque cremos no teu poder, Senhor, que tu podes, Senhor Deus, derramar dos céus agora. Bendito é o nome santo do Senhor, dos teus dons. Bendito é o nome santo do Senhor, fortalecendo cada coração e cada alma que aqui está. Bendito é o nome santo do Senhor. Graças te damos pela preparação, nos leve em paz para os nossos lares, Senhor, que a tua presença seja viva sempre dentro da nossa alma. Pedimos estas bênçãos, te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho bendito por toda a eternidade. Amém. Amém. Glória, aleluia, Chamemos um hino. 1, 2, 3, 123. Glória a Deus, glória a Deus. glória a Deus. Glória ao teu santo
Santa paz de Deus, seu amor, sua palavra e a comunhão do Espírito Santo permaneçam em nossos corações. Amém.